Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Um agradecimento especial em nome da Pró-Reitoria de Graduação, professor André, pelo aceite ao nosso convite, né? E a disponibilidade de estar aqui conosco nesta tarde, compartilhando seus conhecimentos. Gostaria de informar, né, os participantes que esta atividade de hoje à tarde ela foi organizada através do banco de colaboradores em que professores e técnicos se inscreveram. Então, para o próximo ciclo também nós já estamos, né, com o banco aberto, então vocês observarão no link da confirmação de presença que a última pergunta é se gostaria de colaborar, sendo um palestrante ou ministrando uma web oficina, com alguma atividade de formação. Então, marquem lá que a gente entra em contato. Foi assim que nós encontramos o professor André com essa temática tão instigante nesta tarde de hoje. Então, eu vou pedir que todos também assinem a lista de presença e também informo que nesta atividade, assim como as demais, estão sendo gravadas e estarão disponibilizadas no canal do YouTube da Prograde. Então, nós já estamos disponibilizando as primeiras gravações do ciclo, né, deste ciclo, algumas palestras, então a gente convida para que todos curtam o canal da Prograde no YouTube e acessem as palestras, né, que já estão disponibilizadas e até o final do ciclo todas estarão lá também. Eu gostaria então de apresentar, antes de apresentar o professor, eu ainda gostaria de fazer um combinado, né? Então, na primeira hora da atividade, o professor André vai fazer a exposição, né, da temática, e na segunda hora da atividade nós vamos abrir então para interação. E para participar, vocês podem pelo chat, lembrem de colocar ali, assinalar que é para todos os participantes também, que assim todos conseguem ver o comentário de todos. Ou vocês podem participar, né, clicando no botãozinho lá de levantar a mão, que a gente abre o microfone e pode fazer a pergunta ou a interação pelo microfone, tá? Então, eu vou fazer a apresentação do professor André e depois, se ele quiser, ele pode complementar. Então, o professor André possui graduação em agronomia, mestrado em ciência do solo e doutorado em ciência do solo pela UFSM. É professor adjunto da Unibampa, tem experiência na área de agronomia, com ênfase em química e fertilidade do solo, atuando principalmente nos temas de bacia hidrográfica, hidrologia, gases de efeito estufa, contaminação da água, agricultura familiar, gestão de resíduos e impacto ambiental. Muito obrigada, professor André, por estar conosco nesta tarde, e eu de imediato passo a palavra para o professor. Boa tarde a todos. Estão me escutando? Tudo ok? Então, obrigado, Aline. É mais ou menos isso que está descrito, né, no Lattes, embora a gente vai avançando, né, os temas e mudando no sentido de ampliando, né, as áreas. Então, hoje a ideia é compartilhar um pouco, né, de algumas experiências que a gente tem tido. Eu montei uma apresentação, vou compartilhar aqui com vocês, para trabalhar, então, durante essa tarde. Esse tema, ele é bastante extenso, né, porque foi mais como um tema, uma proposta, e ficou como todo o texto colocado, né, uso de trilhas interpretativas para integrar áreas afins e desenvolver ensino, pesquisa e extensão paralelamente. Então, eu agradeço ao Núcleo de Pedagogia da universidade, né, não somente por essa oportunidade, mas também pelas demais, de eu poder participar, então, como ouvinte, né, quero parabenizar.
Isso é bastante importante, essa troca. A gente tem visto, ou tem conseguido, né, ampliar alguns conceitos, conhecimento, né, que nos ajudam agora nesses momentos aí, que é bastante difícil, né, tudo novo para nós. E a ideia de hoje também é justamente compartilhar um pouco de algo que está sendo construído, né, ele ainda não está consolidado, mas está sendo construído, que é a questão de trilhas, né, dentro do campus aqui em São Gabriel, da Unipam. E o objetivo principal, né, além de instigar, digamos, que criem novas versões de trilhas, né, o objetivo seria também mostrar, né, a transformação que a gente fez num espaço que nós tínhamos lá, que até então era totalmente fechado, de mata e capoeira, vamos dizer assim, né? E hoje dá para se dizer que está um espaço bastante atrativo e com uso multiusuários, digamos assim, né? Então, é essa a ideia, mostrar um pouco essa transformação que aconteceu a partir, então, da construção dessa trilha. O que eu pensei assim abordar para trazer esse tema para nós aí? Ele é bastante complexo, digamos, e eu vou tentar caminhar, digamos, de uma forma que eu consiga chegar num objetivo, digamos, até o final, sem me perder muito nos temas, porque ele é bastante amplo, né? Pode ser abordado de várias formas, mas eu pensei em trazer um pouco histórico, né? Sobre trilhas, o que significa as trilhas, né? Os antecedentes, toda a evolução e o uso atual, né? Aonde nós estamos, chegamos até as trilhas atuais. E com isso, né, nesse processo também houve a necessidade de criação de normas, né? Eu não vou falar assim muito detalhes das normas, apenas apresentar algumas questões importantes, né? Porque tem as trilhas complexas, aonde que se aplica essas normas, e a trilha mais simples que a gente tem trabalhado, que traz bastante aspecto considerações dessas normas, mas a gente pode trabalhar de uma forma mais tranquila, dependendo, claro, sempre do local, né, onde vai ser aplicado, digamos, ou construída essa trilha. E como que ela pode servir assim como uma integração do ensino, pesquisa e extensão, né? Ou como tem sido, ou como ocorreu isso, e a gente sentiu que ela é uma ferramenta interessante, então, como que a gente pode trabalhar e como tem sido trabalhado na trilha Campus Verde aqui de São Gabriel, que é o nome que a gente deu à nossa trilha. Então, espero que com isso se crie bastante questões, né? Eu não vou, como é que eu vou dizer assim, abordar tudo, acredito que vai ficar muitas dúvidas e é isso que eu quero que vocês façam no final, muitas perguntas para a gente tentar esclarecer. Então, sobre antecedentes, né? As primeiras formações, digamos, de trilhas foi pelos animais, né? E talvez algumas que a gente vê hoje ainda, até mesmo o caminho de formigas, não deixa de ser uma trilha, mas a primeira, né? Os primeiros foram pelos animais, migrações de grandes animais, grandes mamíferos, né? Então, já tivemos. E aí eu trago essa imagem, né? Uma imagem antiga, mas é uma imagem mostrando que a trilha, o conceito, nada mais é do que uma formação de um corredor, digamos, de um caminho, a partir de uma sequência, digamos, de passagens. Se você passar no mato uma vez, talvez não fique, mas se esse espaço for percorrido várias vezes, ele acaba se transformando num caminho, né? Então, essa é a trilha. E, com o tempo, a locomoção humana, né, foi bastante importante, então, o uso de trilhas, tanto para viagens, para questão de comércio, no início, claro, para caça e pesca, então foi se criando isso, e claro que foi transformando em grandes estradas, né, e ruas que nós temos atualmente. E aí, então, trago essa imagem aí do mapa das missões, né, que tinha suas rotas, então,
trilhas imensas que a gente conhece. Não vou trazer muitos exemplos, mas vocês provavelmente conhecem, ou podem conhecer algum outro. E, atualmente, né, passou de um simples espaço de locomoção, né, para um espaço para ter contato com a natureza. Então, houve essa transformação, e ela não é tão, como é que eu vou dizer assim, tão antiga. Então, nasceu com isso o ecoturismo, né? Então, são espaços que permitem, então, as pessoas visitarem, percorrerem caminhos, digamos, entre a natureza. E o ecoturismo, né, ele é uma modalidade turística, né, praticada no Brasil desde 85, e ela foi consolidada lá na reunião, na convenção, né, das Nações Unidas, em 92, de onde começou todo digamos, um movimento sobre a questão ambiental, e então se criou, 2 anos depois, a partir daí, então, um conceito de ecoturismo, lá pela Embratur, né, sobre o que seria. Então, seria um segmento da atividade turística que utiliza de forma sustentável o patrimônio natural e cultural. E aí tem uma questão interessante que depois espero lembrar de abordar, que não é só questão natural, né? As trilhas não são apenas em espaços verdes, né? Em locais, em áreas nativas, naturais. Pode ser, inclusive, no meio de uma área urbana. E também não só com elementos naturais, elementos da cultura, coisas criadas pela humanidade. Incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista através da interpretação do ambiente. E aqui tem 2 coisas, a questão de consciência, né, que segundo até eu trouxe o livro dela, Rita Mendonça, né, que ela trabalha, que ela tem um livro, depois eu vou compartilhar com vocês, sobre isso, né, que tem que conhecer para preservar. Então, é uma forma de colocar as pessoas em contato, conhecer a natureza para criar essa consciência, digamos, né? E sobre a interpretação, que é um outro ponto que, inclusive, está no nosso nome da trilha, trilha interpretativa, é a questão de tentar, ao longo desse caminho, ao longo desse espaço que vai ser organizado, colocar informações a partir de placas, ou enfim, que a pessoa que seja, não digo desafiada, mas chamadas a enxergar e olhar com outros olhos. Porque, às vezes, você pode passar no meio de uma mata e apenas passar por ela, né? Não enxergar detalhes. É muito diferente um biólogo passar no meio de uma floresta, um agrônomo, ou, enfim, a pessoa não está treinada, os olhos das pessoas não estão treinados para enxergar o que, de fato, aquele ambiente pode proporcionar. Então, às vezes, é preciso ter alguns elementos, né, como plaquetas, placas, né, e que vão dar uma informação. Ela não vai estar completa, mas ela vai chamar atenção. E, a partir daí, então, a pessoa poder buscar mais detalhes, né, e estudar sobre aquele tema. Continuando, então, aqui o conceito, promovendo o bem-estar das populações envolvidas. Então, esse é o conceito de ecoturismo, e dentro desse conceito traz, então, o uso das trilhas, né, que foi, com o tempo, sendo muito utilizada, e a partir também do uso desses espaços, o homem saiu da área urbana e tentou voltar para essas áreas naturais, e com isso o homem sempre leva problemas, né? Não que precise levar, mas acaba levando. Então, para isso, surgiu a necessidade de normatização, por 2 aspectos. Um, pelo fato de ter um controle mesmo, para não ter, para não bagunçar, para não levar lixo, para não recolher plantas ou coisas assim, então tem que ter algumas normas, mas também para questão de manutenção, digamos, como construir elas sem criar um impacto.
né? Porque se tu vai criar um espaço para conscientização ambiental, mas isso está criando impacto, então fica um pouco contramão. Então, por isso que tem que ter um manual ou normas para fazer isso de forma que cause o mínimo de impacto possível. E aí, então, eu não vou entrar em detalhes, mas tem o manual de sinalização criada pela ICMBio, né? Então, tem um link aqui para quem quiser acessar depois, acho que vai ficar isso disponível. Então, mas procurando por ICMBio, provavelmente já vai encontrar. Então, é um manual que traz os tipos de sinalizações, que isso é importantíssimo, depois a gente vai, eu vou tentar abordar novamente esse detalhe, que informações ao longo da trilha, né? Importantes tanto para a preservação da saúde de quem está fazendo, quanto para informação de exploração, digamos, melhor dos elementos, né? Então, tem como sinalizar. E em São Paulo, né, a Secretaria do Meio Ambiente também criou manual. Na verdade, são traduções, né, de uma versão publicada nos Estados Unidos, lá em 2018, se não me engano. Não, em 2018 foi a última que foi publicada, né? Esse aqui, o manejo de trilhas, um manual para gestores, que foi criado também com esse objetivo de tentar resumir ou traduzir, digamos, os principais pontos considerados assim importantes, digamos, para essas trilhas. E aí, claro, eu não vou entrar em detalhes porque isso se trata de trilhas de longa distância, intermunicipal, talvez interestadual. Inclusive, eu não olhei, não procurei mais saber, mas tinha uma trilha que ia ligar, se não me engano, Rio Grande do Sul a São Paulo, uma coisa assim, que era uma trilha muito longa, e são vários dias, né, por ambientes naturais. Então, tem as trilhas e tem a trilha que eu quero trazer para vocês, que é, digamos assim, o mesmo conceito dessas trilhas, né, mas de uma forma mais controlada, digamos, que não vá ter problemas da pessoa também se perder no caminho, né, ou riscos de morte e tal, enfim, aquelas que tu consegue fazer uma atividade didática, digamos, ao longo de uma tarde ou pouco tempo, né? Então, só para mostrar e trazer para vocês que existem, então, normas para criação de trilha. A nossa foi criada também dentro de certa forma, dentro desse manual, né? Pela largura, os cuidados que tem que se ter e tal, a sinalização necessária. Bom, então agora vamos falar um pouco dessas trilhas mais práticas, digamos, principalmente dessas que a gente criou, então, dentro do Campo São Gabriel. Aqui é uma imagem da entrada do campus, né? Então, são 19 hectares, e dentro dessas 19 hectares tem um espaço, claro, tem a área nativa, que é campo nativo, né? E tem também um bosque de eucaliptos, que é com remanescentes, né? Que está em regeneração natural. E aí, nesse espaço, então, que foi a partir de uma conversa com uma aluna que, na verdade, uma ex-aluna nossa que fazia mestrado ou doutorado no UFSM e que voltou como docente, né, para o campus. E a gente dividiu a sala e eu comentando que eu gostaria de colocar umas mesas no meio da mata aqui para disponibilizar alguns materiais aí de hidrologia e mostrar alguns aspectos de infiltração, enfim, alguma coisa, e facilitaria porque teria sombra, um espaço mais interessante. E aí ela lembrou logo que agora nós estamos aí com um trabalho, o pessoal de Caçapava, né? Nós temos aí o Geoparque e tal, então ela estava trabalhando em algum projeto parecido, ou próximo disso, né? Que era construção de trilhas também. Então, é mais lá na Quarta Colônia.
E ela disse, por que não transforma numa trilha? E aí, então, começou essa ideia em 2018, nós praticamente passamos o ano de 2018 limpando, né, porque tu tem que fazer uma limpeza, facilitar o acesso dentro desse mato, digamos, dessa mata aí que estava totalmente inacessível. E, a partir de 2019, começou, então, algumas atividades aí práticas de gincanas, de passeios, enfim, inclusive de algumas atividades didáticas da própria, de algumas disciplinas aí da graduação. Então, a nossa experiência prática, digamos, a campo, digamos, presencial, foi em 2019. E foi muito bem aceita, e por isso que eu tive a coragem de colocar à disposição, porque ela ainda, mesmo no remoto, tem apresentado algumas, como é que eu vou dizer assim, alguns pontos positivos que podem ser explorados, inclusive, de forma remota. E nós estamos pensando também na trilha virtual. E no momento que tu consegue colocar uma trilha virtual, ela também acaba sendo acessada, digamos, por qualquer pessoa, né, em qualquer lugar, desde que tenha o link, digamos, de acesso. Uma coisa importante que está dentro desse manual, que serve para qualquer situação, é a questão de sinalização, né? Então, no início da trilha, já é necessário ter uma placa, digamos, que vai mostrar todo o percurso, para a pessoa já ter uma noção. Daí, dentro dessa placa, a distância, a dificuldade, o tempo gasto para fazer, e, claro, algumas informações. Esse aqui é só um esboço, assim, não é uma placa que está pronta, mas tem que ter informações de bombeiros, tem que ter informações tipo de cuidados, né? Não fumar, porque se tu está dentro de uma área verde, que se tu jogar, pode causar um incêndio. Tem que ter cuidados com animais peçonhentos, né? Que nós estamos, pelo menos aqui nessa área, depois eu vou compartilhar umas fotos. A gente encontrou, e eu até não gostaria de ter encontrado aqui dentro, né? Mas encontrei uma cruzeira. Isso é natural daqui, então, mas tem que ter esse aviso, tem que ter todo o cuidado. É uma área natural e nós não vamos eliminar os animais que estão ali, até porque eles fazem parte do que a gente busca, que é a integração com a natureza. Então, de não jogar lixo, então tem vários aspectos que precisam aparecer nessa placa inicial lá no início da trilha, né? E também, claro, um indicativo de onde que você se encontra naquele momento. E ao longo do percurso, e aí que vem, digamos, a mágica, porque se tu abrir só um caminho do meio do mato, vai acontecer aquilo que eu comentei, né? A pessoa pode passar e não enxergar. Então, tem que colocar alguns sinais, alguns elementos que vão chamar a atenção e essa pessoa vai pensar, ou vai procurar, talvez, entender mais. Não vai ser um livro ali, né? Embora o ambiente é um espaço que tem muita coisa ali, mas tu vai dar alguns sinais. E aí a gente chama de a sinalização interpretativa, que são as placas, né? Porque tem várias sinalizações de orientação, né? Para não se perder. Claro que numa área como essa nossa, que é em torno de 1 quilômetro de distância e fica dentro do campus, não tem como a pessoa sair muito longe dela, né? Então, mas é importante mesmo assim considerar para induzir a pessoa a fazer aquele caminho. Sinalizações de alguns animais que se encontram na área. Aqui é uma coral, mas nós não encontramos nenhuma ali ainda, mas tem cruzeiras e bem assustadoras. Essas interpretativas, então, são aquilo que você quer chamar a atenção ao longo da trilha. É uma forma de organizar o teu espaço para que a pessoa pare, porque vai ter uma placa chamando a atenção, e essa pessoa dê uma atenção maior àquele ponto. Aqui, então,
seria uma placa, nós temos as plaquetas, se é assim que dá para dizer, são tabuletas, na verdade, né? Tabuletas mais simples, né? Enquanto não temos não sei se vocês viram no anterior aqui, ó, espaço para patrocinadores, então se alguém aqui quiser patrocinar nossas placas, né? São placas de 90 por 60, se não me engano, né? Para colocar nesses espaços, em cada um dos pontos que a gente quer chamar a atenção. Embora dentro do caminho desses tem inúmeros aspectos que podem chamar a atenção, né? Mas aqui é um exemplo, né, da compostagem. Então, dentro desse espaço tem outros elementos, né, além dos naturais, que podem ser explorados, né, para ensino, enfim, extensão. Também algumas placas fazendo algum comentário, né, chamando a atenção, e essa aqui é uma que é bem conhecida, né, não há um Wi-Fi na floresta, mas você encontrará uma conexão muito melhor. Isso se a pessoa for com essa intenção de se conectar, né, porque se vai de fone de ouvido ou vai fazer qualquer outra coisa, às vezes não acontece essa conexão. Tá tudo tranquilo por aí? Até então, posso Sim, continuar? professor, pode continuar. Beleza. Então, a ideia que eu quero trazer hoje para a gente discutir e trocar essas ideias é como usar esses espaços, né, para integrar o tripé ensino, extensão e pesquisa. Então, nós precisamos, e a gente percebeu que é como é que dizer, não digo um sistema, mas uma forma que dá muito bem para conciliar, né, para integrar todos esse tripé, né, extensão, ensino e pesquisa. Na extensão, com comunidades e escolas, que geralmente a gente vai até as escolas, vai até a comunidade, e isso foi algo que eu trabalhei bastante tempo, né, indo até as escolas, até chegar um momento que eu inverti, porque eu queria fazer alguns pontos demonstrativos, mas na escola, às vezes, não, por dificuldade, inclusive de distância, né, porque aqui as escolas no campus são bastante distantes, e aí o tempo não ajuda, e vários fatores, né, os recursos não são tão bons para isso. Então, a gente começou a focar, digamos, um espaço dentro do campus para trazer essas escolas, porque daí você tem dois ganhos. Um, que elas vão conhecer o espaço, vão conhecer uma universidade, vão ver a diferença, digamos, ou ter aquela sensação de participar desse espaço, né? As comunidades também, porque por mais que, você sabe, né, a Unipamp está aí há mais de 10 anos, mas muitos ainda não sabem o potencial, o que se faz dentro de uma universidade. Então, é uma forma de trazer. E aí, expande, além dos laboratórios, porque tem locais ou campos que não têm laboratórios de pesquisa assim, tanto quanto, não é homogêneo, digamos. São Gabriel até tem vários, e há muitas visitas nesses laboratórios, né? Mas nem todos também são de acesso assim tão fáceis. E aí, então, essa trilha acaba facilitando também isso. Na questão de ensino, facilita também para sair da sala de aula, né? Então, ir para um espaço não formal, porque é um espaço totalmente diferente, totalmente dinâmico, né? Para se trabalhar. E, claro, formação continuada também é outra que já foi trabalhada, inclusive, nesse sentido, não na formação continuada, mas em cursos de especialização, com o uso da trilha, no sentido na questão de ensino, porque na hora que você vai criar a trilha, você precisa ter bastante criatividade, e aí tu pode trazer isso para dentro da tua disciplina e trabalhar a interdisciplinaridade nesse sentido, né? E na pesquisa, daí a gente pode chamar de científica ou a informal, que científica porque tem alguns laboratórios ao longo da trilha, informal porque ela é um espaço onde vai surgindo coisas, né, ao longo como eu falei, é dinâmico.
Mas antes de entrar ou de se aventurar num espaço natural ou não formal com uma turma de alunos, eu recomendo dar uma lida nesse material da Rita Mendonça. Eu trago um pequeno parágrafo que ela escreveu, que é que no espaço fechado de sala de aula permite que o professor controle o comportamento dos alunos. No espaço aberto, a atitude controlada precisa ser substituída pela de coaprendiz, corresponsável e orientador, pois nada na natureza é passível de controle. Ela é radicalmente espontânea e influencia os visitantes instantaneamente. Então, se você vai fazer um roteiro com esses alunos, né, pode acontecer de passar uma cobra, um pássaro, enfim, qualquer, né, porque é dinâmica, coisa viva, e aí pode despertar, ou, digamos assim, isso que a gente está vivendo hoje, né? Os alunos em casa têm 1 milhão de distrações além da tua aula. E isso, em casa, hoje, né, é ruim porque tu não cria um ambiente de estudos. E no meio do mato, digamos, na trilha, isso pode acontecer também. Então, tem que ter um controle maior, é mais difícil de focar, digamos, mas também é um momento justamente que tu tem esse imprevisível. E aí também precisa muita criatividade para aproveitar aquele momento para transformar digamos, aquela distração ou aquilo que chamou a atenção em algo que vá contribuir com o objetivo do que tu está fazendo naquele local, né? Então, agora falando mais sobre a parte de ensino, né? O espaço verde, digamos, ou a trilha, é um laboratório a céu aberto, né? Então, cada vez que tu for lá, tu vai poder entrar em contato com algo diferente. E aí eu trago algumas fotos que é da própria trilha, exceto essa aqui, que é de uma agrofloresta de um outro local, mas para representar a agrofloresta que a gente tem ao longo da trilha também. Então, essa amanita, que é um fungo muito bonito, digamos, colorido, dificilmente todos que estão escutando ou assistindo essa apresentação já viram pessoalmente. Eu conheci na trilha, né? Então, tem outras espécies, algumas coisas que acontecem, que nem nesse cactus aqui. Por que as formigas selecionaram parte somente deles, né? E aí tem aqueles pontos que você cria também condições, né, de demonstrativa. Por exemplo, aqui é uma foto do Jardim das Exatas, que é um ponto interpretativo da trilha, que foi testado diferentes doses de NPK e diferentes substratos. Então, para mostrar, enquanto a pessoa está visitando, né, para ver como é que se diz, pessoalmente, a influência, o que pode acontecer se não for feito matematicamente de forma correta. Nem vou falar agronomicamente. E essa belezura aqui é uma cruzeira, né, encontrada na trilha durante uma limpeza agora, mês passado. Muito de boa, digamos assim, porque eu não... Um agrônomo fazer isso até é difícil, né? Mas a gente acaba criando essa consciência quando conhece, ou a partir do conhecimento, né? Eu nunca tinha pego uma, porque a gente resgata e leva para outro local, né? Então, aqui, essa estava no nosso caminho, ou nós estávamos no caminho dela, né? Também dá para pensar assim, e aí ela foi removida. Então, todo o tempo que tentei resgatar ela para colocar nesse balde e levar, ela sempre tentou fugir, nunca atacou. Mas claro que você não pode pensar que ela é de boa também assim, né? Porque é um animal que nós precisamos conhecer, né? Conhecer os efeitos, caso tenha um acidente com ela, conhecer o que acontece quando encontrar uma, e tudo isso facilita, né, se a gente conseguir trabalhar direto lá no ambiente.
E aí que tá, como organizar tanta informação, né? Então, e assim, sem ter uma programação, ele fica um pouco difícil. Se não tem um caminho limpo para você passar, não tem como levar as crianças ou os alunos para dentro do mato, né? Acaba tendo essa dificuldade. Então, a trilha, ela nada mais é do que uma forma de organizar um espaço, né? E pode ser um espaço verde ou qualquer outro espaço, que tu tenha uma sequência, digamos, de pontos que você queira introduzir dentro daquele teu tema, daquele teu objetivo. E como a gente tem trabalhado, falado muito na parte interdisciplinar, eu acho que é a forma de fazer isso, né? Então, se eu vou, e depois eu vou abordar melhor, mas alguns exemplos. Eu quero trabalhar química, né? E aí eu tenho o ponto lá de compostagem. Bom, tem que falar química em compostagem. Bom, dá para falar química em compostagem. Agora vamos falar química em paleontologia. Bom, tem tudo a ver. Vamos falar química na parte dos peçonhentos. Bom, podemos ver a reação do veneno, né, dessa cobra, por exemplo. E é mais ou menos essa ideia. Se tu for com um tema para dentro da trilha, você pode abordar esse tema em todos os aspectos, né? Em todos as diferenças que se tem dentro desse espaço. A questão da extensão, né? Ela existe de forma, por exemplo, visitas temáticas, né? E aí aqui eu chamo atenção porque eu já fui cobrado e continuei usando o termo visita ou passeio, mas o melhor mesmo é falar sobre expedição de estudos, né? Porque, e aí é uma puxão de orelha que eu tomei, né? Ah, vamos levar as crianças hoje passear lá na Unipampa. Não, porque aí os pais ou quem não sabe do assunto ou não está por dentro do que vai acontecer, vai pensar que é um passeio, uma coisa simples, assim, uma brincadeira. Não que não tenha brincadeira, não que não seja simples, mas ela é muito mais enriquecedora, né, do que isso, do que um simples passeio. É uma expedição de estudos, porque vai estar diante de vários, digamos, cenários, né, ou de várias situações diferentes. Então, essas visitas, elas são organizadas, planejadas, né, como se fosse um roteiro, né, digamos, alguém entra em contato e quer fazer visita aos laboratórios. Bom, o responsável do laboratório vai entrar em contato com os professores ou com o responsável por cada um dos laboratórios para receber e apresentar, então, as pesquisas, o que é feito naquele laboratório. E a trilha segue essa mesma lógica, né? Então, e aí, para facilitar, foi criado, então, pontos interpretativos. Que nós temos aqui em São Gabriel, na Unipampa, no campus, são 10 pontos, por enquanto, né? A gente já tem interesse em outros professores colocarem mais pontos. Por exemplo, tem a compostagem, botânica sensorial, agrofloresta, punk, que são as plantas alimentícias não convencionais, integração, paleontologia, peçonhentos, jardim das exatas, hidrologia e meliponário. E assim, daí pode perguntar, mas como assim temática por temática? Bom, essa visita, digamos que seja demandada por um professor de química, o que de fato aconteceu já. Então, nesses pontos, ou pode ter um apresentador, né, um guia, digamos, ou alguma informação que aborde a química. E a química, de certa forma, é fácil, né? Na compostagem, na botânica sensorial, falar sobre os compostos, né? Que dão o aroma, enfim. Na agrofloresta, toda a interação química, física e biológica. Nas punks, aí tem a parte das plantas que pode usar como condimentos, enfim. Na integração. O que é integração? Bom, a integração é um ponto que poderia ser um ponto de reflexão, um ponto de nós chamamos de relaxamento, não, mas colocamos integração por causa justamente que a trilha tem essa, digamos,
isso bastante forte, né, que é a parte de integração. E é um espaço onde tem uma geloteca, ou seja, uma geladeira velha com alguns livros, né, para fazer leitura. Tem espaço para colocar uma rede para descansar, fazer uma leitura. Tem espaço, mesas para jogos, né, jogos lúdicos, enfim, é onde acontece algumas brincadeiras. A paleontologia, né, que é um laboratório, enfim, tem toda uma pesquisa paleontológica, inclusive tem alguns materiais, alguns fósseis para serem apresentados, né? A química tem tudo a ver. Peçonhentos é justamente para abordar alguns aspectos de cuidados e quando acontece acidente, o que tem que fazer. Jardim das Exatas é matemática. Hidrologia, que na verdade é a minha área que eu trabalho hoje, e meliponário também, que é novo dentro da trilha, para abordar a questão da importância das abelhas, né? E essas aqui são abelhas sem ferrão, que muitos não conhecem ainda, mas que podem ter, pode-se ter contato sem nenhum tipo de problema, né, com questão de ferrão e tal. Então, pode ser feito a visita temática. Eu acho que esse é o grande jogo a ideia da trilha, é justamente tu ter esses pontos fixos e poder trabalhar qualquer tema. E aí entra a parte interdisciplinar. Vamos falar sobre, deixa eu lembrar, que inclusive a professora Maíra utilizou com seus alunos, né, na aula de biologia, lá na turma de biologia da licenciatura, não lembro agora bem o componente, mas é de espaços não formais e tal, e trabalhou, e um grupo foi responsável por criar uma gincana, né, dentro desse corredor, digamos aqui, com esses pontos, sobre o tema, abordando o tema artes. E isso me chamou bastante atenção, porque eu não tinha nunca pensado que poderia chegar até esse ponto, né? Como vai falar em artes na compostagem, na botânica sensorial, na agrofloresta, e conseguiram, de uma forma maravilhosa, trabalhar isso, e isso empolga mais, né, a gente saber que trabalhar e expor esse tipo de trabalho é bom, porque quando se trabalha com várias pessoas, com várias ideias diferentes, só vai enriquecendo o trabalho. Então, falando nas gincanas, né, elas são importantes porque justamente dá essa empolgação, a criança dá uma liberada, digamos, de toda aquela energia que se tem, principalmente quem é fechado em ambientes, como é que se diz, em apartamentos, né? Então, é um momento meio que de extrapolar, e aí é um pouco difícil até de controlar, mas a gincana, ela acaba criando um foco, né? Um foco lá no objetivo, que seria como um caça-tesouro, né? Então, isso causa, de certa forma, uma euforia exagerada, e eu digo que tem um pouco de uma parte negativa que pode perder um pouco na questão de detalhes. Embora se trabalhe em cada ponto a parte conceitual, a discussão, né, tenha perguntas, questionários e tal, mas naquele trecho entre um ponto e outro, eles passam a 1000 para chegar no próximo ponto para fazer a próxima meta. E isso causa aquilo que praticamente é o nosso dia a dia, né? E aí quando estava montando isso, pensei, né? A gente vive, acho que, numa gincana, porque acorda de manhã cedo, agora a pandemia tem digamos, deu essa chacoalhada, fez a gente pensar um pouco mais em vários aspectos, e um deles é como a nossa vida é, às vezes, de certa forma, uma gincana, né? Você acorda cedo, correndo, vai trabalhar, passa o dia todo, volta, e é tudo em função, né, do trabalho, tudo em função de alguma coisa, e às vezes, de certa forma, não se para, né, no caminho para ver alguns detalhes. Eu vou no mercado, paro para tirar uma foto de uma flor, brinco com um cachorro, ou sei lá o quê. Isso quase não acontece, né, com a gente. A gente tem aquilo muito
determinado como que a gente vai fazer. A gente não se dá o luxo de relaxar. E eu acho que isso, dentro do espaço verde que você quer fazer, de certa forma, esse exercício é um local muito bom para fazer esse exercício. Quando tu cria uma gincana que é uma certa disputa, né, uma competição, acaba se perdendo um pouco isso. Mas ela é muito importante e principalmente as crianças gostam muito, né? Porque aí elas vão poder trabalhar, e daí tem a questão de trabalhar em equipe. Então, perde por um lado, ganha pelo outro, então tem que fazer as duas coisas. Talvez fazer a expedição, né, para treinar, digamos, ou para treinar fica meio complicado, mas para mostrar algumas coisas que talvez por conta própria não se dariam conta, né? E a gincana seria para envolver mesmo, colocar, sair um pouco das telas, né, e trabalhar de uma forma diferente. Então, é uma forma também que dá para ser usada nas trilhas, né? E as vantagens, né, como está aí, integra conhecimento com atividades lúdicas, pois cada meta, a exposição, né, como eu falei, daí tem que matar a charada para ir para o próximo tempo, próximo ponto, tem que desvendar uma pista, né, porque daí é dado uma pista, a partir daquela resposta ou daquela pista é tal tema, então tem que encontrar, e aí vai para um lado, vai para o outro até entender como é que se faz. Então, a questão de pesquisa, né? Como que ela entra dentro dessa trilha, digamos? No nosso caso aí, tem laboratórios que ficam ao longo da trilha, né? Tem o Jardim das Exatas atrás de um container, onde é o laboratório do professor Christian, e ele está trabalhando bastante interessado nessa ideia, né? Tem o laboratório da paleontologia, e aí tem outro que eu não vou lembrar direito o nome, mas que trabalha com a questão da biologia também, inclusive vão trabalhar com a questão dos peçonhentos, que fica ao lado da trilha. Tem alguns experimentos demonstrativos que acabam não sendo científicos, porque não é um projeto, digamos, que vai gerar dados para um artigo científico, mas experimentos demonstrativos que dão a ideia, ou que mostram, na verdade, efeitos, digamos, de determinados tratamentos, né? Tem a agrofloresta lá, que é trabalhado, digamos, essa integração de plantas arbóreas com a agricultura, né, com florestas. E o que está se adaptando, né? Porque aqui no campo é bastante complicado, aquele solo lá do campus é diferente, então, o que dá para fazer, né? Então, acaba sendo, de certa forma, tendo essa questão de pesquisa, elaborar catálogos. Então, teve um dia que a gente passou e tinha muitos fungos. E aí surgiu a ideia de catalogar todos aqueles fungos que apareciam. Então, foi fotografado, depois entrado em contato com o professor que tem o conhecimento a fundo sobre isso, e foi percebido que uma daquelas fotos trazia o primeiro registro de um fungo no Pampa, né, de um determinado fungo no Pampa. Pena que foi ainda só um registro e não podemos coletar, porque outro dia ele já não está mais, e tudo isso que é a parte interessante, né, da parte natural, que é dinâmico. Então, hoje tu pode sair para buscar fungo e não encontrar nada, mas outro dia que tu foi procurar ver aves, tu enxerga o fungo, e daí tu não vê as aves. Então, como é que eu vou dizer assim, tem essas dificuldades, que daria para elencar, né, dificuldades. Então, a ideia é fazer catálogo de fungos, de plantas, de aves, e até disponibilizar, quando for entrar na trilha, bom, ó, tu pode encontrar isso, pode encontrar aquilo, se encontrar algo diferente, registre que talvez seja um novo registro para esse catálogo. E aí a pergunta que vocês podem fazer, tá, mas é a integração? Bom, eu acho que deu para notar, né, que tem uma integração de tudo dentro desse espaço. Por enquanto, né, e nem que estão todos aqui, né, porque, como eu disse, ainda não está consolidado,
mas nessa brincadeira que a gente tem trabalhado ultimamente, assim, são 7 laboratórios envolvidos, né, os cursos aqui do campus, e quando tinha um evento de gincana, por exemplo, no mínimo 2 estudantes por ponto, né, para receber, ou para... Porque como é a gincana, são várias... O grupo de visitantes, né, que chega é dividido. Então, eles vão estar circulando por toda a trilha ao mesmo tempo. Então, eu tenho que ter voluntários em todos esses pontos. E aí, nisso, se eu colocar 2 por ponto, são 10 pontos, já dá 20 alunos, né, numa única atividade. E tudo isso entra a parte de ensino, que seria todo o preparo, então eu tenho que sentar com esses meus orientados para a gente discutir, para desenvolver questões, né? E depois a parte da troca, que seria com... Ainda não tivemos, acho que não veio, ainda não tivemos participação de produtores, mas a ideia é trazer produtores também rurais, ou enfim, né? Agora, idosos ou outras pessoas, e tornar também ela como é um ambiente mais controlado, transformar o piso, digamos, ou a questão de acessibilidade, né, para a gente poder proporcionar isso para todos, né. Inclusive, tem o ponto de botânica sensorial, onde a gente discute, né, alguma coisa que é o desenvolvimento de outros sentidos que a gente não usa tanto, né. Então, resumindo, e aí a ideia era ser bem rápido nesse ponto, embora eu gastei todo o tempo, né, para apresentar e depois a gente discutir, porque eu acredito que, espero que tenha perguntas e tenha alguma troca aí agora. Então, resumindo, o que nós precisamos? Um espaço verde é o ideal, né, mas, porque daí tem essa questão com a natureza, mas a trilha não dentro do meu ponto de vista, não é só dentro do espaço verde. Por que eu vejo isso agora? Porque agora eu estou criando uma versão remota, né? Então, não necessariamente tu vai ter aquele auge que é o contato direto com a natureza, mas ainda pode ser um método, digamos, utilizado para você organizar numa sequência, num espaço, num corredor de prédio, enfim, uma sequência de temas diferentes que vão chamando a atenção, né? Então, pode ser nas ruas, pátios, parques, praças, né? Então, construções antigas, por exemplo, monumentos. E aí a sinalização é bastante importante, e ela pode ser de forma física ou pode se criar, então, essa trilha, digamos, virtual, e fazer a visita virtual, mas também poder fazer ela presencial, seguindo, digamos, um roteiro aí, hoje nós temos as tecnologias que nos facilitam, né, para fazer todo esse processo. E, na verdade, isso existe, né? Temos hoje, por exemplo, as rotas turísticas, a rota dos Pampas, eu acho, se não me engano é esse nome, rotas da imigração, enfim, tem vários, não digo trilhas, mas caminhos assim que são utilizados dessa forma, né? É de certa forma, uma organização para você conseguir explorar todo aquele trajeto. O planejamento é fundamental, né? E isso é muito trabalho antes mesmo da atividade fim. A equipe multidisciplinar, isso é o que dá a riqueza, né? Porque se eu colocasse só o que eu trabalho, que seria a compostagem, a parte de hidrologia, e agora eu comecei a trabalhar com agrofloresta, seriam esses 3. Mas aí alguém quis trabalhar com punk, alguém quis trabalhar com botânica sensorial, a matemática entrou, a paleontologia entrou, existem outras, a questão do meliponário, que as abelhas sem ferrão entrou, então isso que dá riqueza. Imaginem eu convidar uma turma lá da determinado colégio para visitar o meu espaço. Eu vou falar sobre hidrologia. Bom, tudo bem, não vou desmerecer, né, meu assunto. Mas agora ele vem, e numa tarde ele escuta ou ele compartilha e vê parte de hidrologia,
de botânica, paleontologia, matemática, enfim, uma série, então fica muito mais rico. E aí com aquela ideia ainda de criar a questão temática, professor de geografia, bom, vamos falar de geografia em todos os pontos, será que a gente consegue? Bom, então isso tem que tem que ter o planejamento, né? E isso envolve, digamos, uma turma bastante grande. E, claro, daí o banco de dados temáticos, digamos, isso facilita. E já planejando que futuramente alguém lá da saúde quer fazer uma visita. Ótimo, da saúde tem tudo a ver, né? Na compostagem. O que tem saúde a ver com compostagem? Bom, se em torno de 50% que a gente coloca lá para o caminhão levar vai para o aterro, e 50% disso que a gente envia é orgânico, e a gente poderia compostar e transformar em adubo, outra, isso é questão de saúde, sim. Ah, botânica sensorial. Bom, botânica sensorial tem tudo a ver, né? Mais do que tudo. Ah, mas e agrofloresta? Bom, agrofloresta produzir dentro de um sistema com redução de uso de agrotóxico, tem tudo a ver com saúde. A trilha em si é saúde, é a saúde mental, é a saúde física, enfim. E aí eu deixo algumas fotos, né, aqui, de algumas visitas que a gente teve. Tem visita de escolas, aqui é um grupo do Comando de Bombeiros Mirins, de São Gabriel, fizeram uma visita. Aqui é outra visita do... não vou lembrar agora do grupo, mas também não é ligado à escola. Aqui uma foto do trabalho dos alunos do campus introduzindo a agrofloresta. Então, entra muito trabalho, mas de todos, de uma certa forma, digamos, positivas e que contribuem para todos. Então, havia algumas fotos aí do... E aí eu deixo o meu muito obrigado a todos e deixo o e-mail também, e também gostaria de colocar que em breve teremos uma trilha virtual, né, para compartilhar com vocês e como é que eu vou dizer, um livreto, uma cartilha mostrando como é feito, né, como são feitas as atividades e falando de cada ponto, a importância e como é abordado. Então, obrigado. Aline. Obrigada, professor. Nós que agradecemos, né? Muito interessante e muito, assim, já temos aqui algumas perguntas também, né? Então, mais uma vez, parabéns, né? E obrigada por compartilhar conosco toda essa gama aí de aprendizagens, né? E que o professor nos trouxe. Bom, a professora Cristine perguntou, tudo isso é no campus São Gabriel? Tem um espaço aí que a gente aproveitou, e essa foto aqui é a foto da entrada da trilha em direção aos prédios, e eu não comentei, né, mas tem o campus é chamado Campus Verde, porque nele tem os cursos de ciências biológicas, engenharia florestal, gestão ambiental, biotecnologia, e ano que vem também tem o curso de fruticultura, né, que vai iniciar. Então, ele junta, digamos assim, profissionais dentro da área ambiental, e por isso que ele é chamado. E o próprio campus tem características, digamos, que daria para dar esse nome a ele, porque ele está ficando bastante bonito, né? Está ficando, ele ainda não está completo, mas eu conheço todos, tem vários, todos têm seus pontos positivos, mas eu acho que o Campus São Gabriel tem esse ponto positivo da questão natural, digamos, e aí essa trilha mostrou também esse outro potencial, né? É quase que como um jardim, digamos, para visita. A Kathleen, ela pergunta, né? Embora eu reconheça a importância de desconectar de equipamentos, os visitantes neste momento de reconexão com a natureza nunca pensaram em se utilizar de QR Codes para ampliar as informações do espaço, no início ou no fim da trilha? Essa desconexão, ela no sentido de
de relaxar mesmo, porque eu acho que dificilmente hoje a gente consegue ficar sem esses recursos, até porque, claro, o melhor registro é aquele que fica na memória, mas os recursos digitais nos facilitam muito, né? E o trabalho da Kathleen é fantástico, e eu já pensei, ela sabe disso, que eu já pensei, inclusive, em colocar isso. Por enquanto, a gente está com umas plaquinhas lá, né? Mas eu acho fundamental usar e, e eu pensei, inclusive, nas placas, né? Quando eu falo que a placa interpretativa ela vai trazer só uma mensagem para instigar a procurar, pô, melhor ainda se eu tiver um QR Code que vai levar, com essa leitura, leva a um site explicando sobre aquela planta, por que que ela, qual é o potencial dela para medicina, ou da compostagem, como eu faço uma compostagem de balde, uma composteira de balde, como é que funciona o processo, o que que eu preciso. Isso está dentro dos nossos planos, né? Mas, como eu disse, ela está em construção. E o fato de compartilhar facilita, inclusive, para a gente receber essas ideias. Então, essa ideia, ela trouxe hoje aqui, mas ela já tinha, como é que eu vou dizer, como é que eu vou dizer assim, inspirado já há muito tempo, né? Com essa ideia do QR Code. Muito bom mesmo. Gostaria de lembrar aqui que a participação pode ser via chat, ou vocês também podem utilizar o microfone para fazer a pergunta, né? Só clicar ali na mãozinha e levantar a mão que a gente libera o microfone para o pessoal participar. Professor, eu lhe pergunto, essa ideia, né, desta trilha, surgiu, assim, a partir de um outro espaço, né? Porque ouvindo o professor apresentar, me veio, né, num espaço que eu conheci em Recife, que é o Espaço Ciência, que é mais ou menos também em torno de uma quadra inteira, e lá tem atividade de física, de química, de matemática, daí tem o espaço terra, o espaço água, o espaço... E assim, me remeteu àquele espaço que eu achei muito interessante, né? E agora o professor trazendo aí também integra várias áreas. E também eu fiquei pensando nos nossos outros campi, né? Assim, se a gente poderia ter daqui a pouco lá aqui no campus Bagé, né, que é mais das exatas, né, uma trilha das exatas, e daí trabalha, né, conhecimentos dessa área, e monta atividades, enfim. Eu costumo falar que essa trilha aconteceu, né? Ela não foi planejada, né? Então, e o fato do contato ou da conversa, do corredor, ou do contato, e o contato físico ele proporciona isso, não que o remoto também não acontece isso, mas as ideias às vezes surgem assim de uma conversa no dia a dia, né? E essa trilha foi isso. Eu comentando que tinha interesse em colocar, usar o espaço ali para algumas práticas de manejo de bacias, e fazer um corredor. E aí essa minha colega que trabalha, tinha mais conhecimento, inclusive ela trouxe alguns aplicativos de trilhas que tu registra a trilha e ela fica, qualquer pessoa do mundo pode visitar, e é como uma brincadeira, por exemplo, de colocar, deixa eu ver se eu lembro agora o termo, é tipo, eu não vou lembrar agora, esconder algumas coisas ao longo do caminho, e aí, então, nessa trilha que vai estar registrada lá, tu sabe que tem ali, mas não sabe exatamente onde é. Então, você tem que achar aquele elemento que está escondido, fotografar, é como ir procurando o tesouro mesmo, né? Então, os cache, não sei o que, cache lá, agora eu não lembro. Mas enfim, então, a partir disso as coisas foram crescendo e tal, e a gente percebeu esse potencial, que ela poderia ser, digamos, multiusuário, e de fato aconteceu isso, né?
Então, ela na verdade, está acontecendo, né? Não foi tão planejada. Agora, a gente está pensando em transformar ela num espaço que tenha, como é que eu vou dizer assim, acessibilidade, né, para trabalhar. E, inclusive, agora a Unipampa está trabalhando com o tema idoso, a extensão, né? E eu já me veio a ideia que também o fato de trazer essas pessoas para esses espaços para falar aí sobre as ervas, enfim, eu tenho certeza que muitos gostariam de trabalhar com a terra, com as plantas, e seria mais um espaço para isso, né? Então, cria-se uma infinidade de oportunidades de se trabalhar. E ela não se esgota, digamos, né, nisso que eu apresentei. Então, é aquele laboratório a céu aberto, né, que qualquer um pode utilizar. E, claro, a gente vai conhecendo esses outros exemplos aí e também vai se inspirando, né? Eu gostaria de registrar aqui que nós temos muitas manifestações, né? Parabéns pela iniciativa e por compartilhar essa ideia de ação, professor, né? Achei interessante adotar essa temática nos demais campi. Parabéns, professor André, obrigada por compartilhar, né, este trabalho interessante para as licenciaturas. Este é um trabalho que deveria seguir de exemplo para todas as unidades da Unipampa, integrar a comunidade com o espaço universitário. Nós temos também uma pergunta, né? Como vocês estão pensando a trilha online? Pois é, nós trabalhamos 2020, né, remotamente, estudando isso. Eu trabalho muito com Excel, né, com alguns recursos, e consegui fazer assim uma interação que eu conseguiria, inclusive, no final, gerar um certificado, contabilizar respostas certas, colocar espaço para dúvidas, isso e tal. Mas isso caiu por terra porque quando eu vou compartilhar, acaba perdendo esses recursos. E aí tentamos, no próprio Google Earth, né, tentar colocar as informações ali, só que daí não consigo coletar as informações, que isso é importante para nós, né, as visitas virtuais que tiveram, as contribuições, as perguntas, as dúvidas. E aí, praticamente, não conseguimos concluir esse trabalho em 2020. E agora, eu criei uma nova versão, porque, a princípio, quando eu fui submeter o PDA, eu percebi que a versão ainda era presencial, e eu não estava ganhando crédito nisso, porque estava dizendo uma coisa, mas o projeto ainda era outro. Então, foi criado agora o projeto com a ideia de fazer, então, essa versão virtual, e a gente percebeu que o Google Forms era algo que poderia nos permitir a coleta de informações, né? Inclusive, foi trabalhado com a professora Maíra, eu cito ela porque ela foi uma grande, como é que eu vou dizer assim, que ela proporcionou também eu enxergar que, de fato, era legal essa ideia, né, de trabalhar a parte interdisciplinar. E também usaram o Google Forms e o Canva, né, para depois fazer essa divulgação. E aí eu fico procurando, e aí, então, por isso que eu parabenizo, e esses cursos de formação, esse aí não foi legal, esse não foi legal, mas um deles, de tantos que são, né, vai se encaixar com aquilo que você está procurando. E esse H5P me parece, porque eu não pude ainda praticar muito ele, vai ser um recurso que eu vou utilizar, porque a ideia é fazer uma filmagem, né, pela trilha, e essa filmagem ela tem que ser cortada. E daí no ponto lá, por exemplo, da compostagem, ter links para estudar mais a compostagem, verificar fotos, assistir alguns vídeos e tal, e algumas perguntas. E aí, então, para ter essa interação, né? A pessoa fazer alguma pergunta, como eu posso fazer a visita, como eu posso melhorar isso, enfim, quais as dificuldades. E aí, dali, segue para o próximo. Então, me parece que vai ser o método que a gente vai utilizar para transformar, então, a trilha virtual, que até então eu tinha pensado em fazer no Google Forms, mas eu acho que esse do vídeo vai ser mais interessante, porque
Inclusive, eu acabei, até vou mostrar aqui, comprando alguns recursos, né? A gente tem um drone, a gente fez com o drone, mas agora eu consegui um estabilizador de celular que vai facilitar. Alguns recursos que aqui a gente não tem muito, né? Tipo, do pessoal da comunicação, né? Acredito que deve ter, mas a gente não tem esse recurso. E aí, então, isso vai facilitar fazer uma filmagem mais estável do percurso. Eu gostaria até de ter trazido para mostrar aqui, para poder fazer uma gravação, uma visita nesse período do inverno, numa visita na primavera, que é outro, numa visita quando está cheio de fungo, numa visita que, enfim, né, procurar mostrar todos os momentos, ou todos não, nunca vai ser todos, né, mas assim, tipo assim, um pouco de cada estação, e aí, então, isso vai nos favorecer. Ainda seguindo com as manifestações, né, a professora Carla diz que também tem um projeto de extensão no campus Dom Pedrito, Trilha no Campus, uma demanda das escolas, né, e comunidade, e proporcionou a integração de diferentes cursos. Manifestações, excelente a ideia de associar ao trabalho com idosos, achei ótimo se for compartilhado com os campi, né? Acompanhei a construção desta trilha e dedicação do meu colega Copete, é um trabalho maravilhoso. Dito isto, pergunto para o André, como adaptar a linguagem das questões científicas para estudantes do ensino básico? Essa questão, ela é bastante pertinente e nós precisamos procurar fazer isso, né? Então, e de certa forma, facilita, mas não é fácil. Como é que eu vou dizer? Nós precisamos trabalhar isso tanto com os nossos alunos, né? Porque dentro mesmo dos laboratórios, a fala científica predomina. Mas quando tu traz alunos, vai trazer produtores, acaba, de certa forma, facilitando porque tu vai estar no campo. E aí, se tu vai falar, mesmo que fale um termo científico, mas se você mostre isso na prática, ele vai estar entendendo, porque ele está vendo que se eu falar sobre, deixa eu pensar um termo aí, não sei, infiltração do solo, ou cobertura do solo, não sei, alguma coisa assim, eu vou estar mostrando para ele diretamente ali, né? Ou, e até lembrei agora da questão de tecnologia, que no ponto da matemática, nós pretendemos colocar um laboratório virtual, mas, claro, para quem for fazer a visita vai poder ver ali, na prática, diferenças entre produção com cobertura e sem cobertura, né? A variação ao longo do dia de temperatura, de umidade. Então, ali na prática, acaba facilitando digamos, essa linguagem com os produtores ou com os alunos, né? Eu acho que é até mais fácil do que dentro da sala ou do laboratório. De certa forma, facilita. Foi o professor Jefferson que fez a pergunta, né? Aqui também, deixa eu ver, uma sugestão, né, para sua trilha virtual, o Geniali, né, Opa, explorar o Geniali. Parabéns, excelente. Gostaria de saber as providências e precauções em relação à segurança, autorização dos pais para os alunos percorrerem a trilha, se alguém tem uma reação alérgica ou é picado por uma cobra, por exemplo, há um planejamento prevendo socorro. Isso é algo que, como eu digo, como ela não está consolidada, é algo que tem que se preocupar bastante, né? Inclusive, na construção da trilha, nós temos as aroeiras, que é uma das principais espécies que tem aí ao longo da trilha, e tem pessoas que são alérgicas à aroeira, né? Bem alérgicas. A maioria pode sentir alguma coisa, mas tem uns que são bastante. Então, isso é algo que deve ser considerado, né? Como nós tivemos um ano de experiência e foi durante ainda bem o início, eu confesso que a gente não estava, tanto é que a gente não tem as placas ainda de sinalização, né? Então, nós ainda não temos esse preparo.
E essa pergunta é bastante pertinente porque, de fato, a gente tem que considerar isso. E eu lembro que eu entrei em contato não só por causa da trilha dos visitantes, mas sim de toda a equipe, né? Se eu tiver um acidente com uma cobra, com quem que eu entro em contato? E, para minha surpresa, naquele período, só tinha o soro, se não me engano, em Santa Maria. Aí, sabe, dá aquele susto. Porque se alguém for por um acidente, né? Mas ainda assim, até Santa Maria teria o tempo necessário para chegar com segurança para o tratamento, para esse tipo de cobra, digamos assim. Mas quando a escola traz, a princípio, está com a escola a autorização dos pais, né, de trazer até a Unipampa. Aí, dentro da Unipampa, obviamente que isso já passa a ser um compromisso nosso, e aí a ideia é manter sempre, como é que eu vou dizer assim, esse cuidado, né? E isso ainda, digamos que não está dominado ainda, né? É algo que tem que ser considerado e construído, com certeza. E por isso que é interessante essas trocas, porque mesmo que a gente tenha já pensado de certa forma, não foi assim, tipo, digamos, será que é isso mesmo? Mas aí quando alguém pergunta sobre isso, eu disse, acho que é mesmo, então vamos considerar isso de uma forma, porque eu sei que tem inclusive alérgicos a picadas de mosquito, né? Então, isso é algo que a gente sempre, antes de entrar na trilha, nós colocamos as perneiras, né, que são aquela proteção das pernas para cobra, em todos, repelentes, né, para insetos, e, claro, daí tem a questão de alergia para plantas. A gente tentou eliminar as que estavam diretamente dentro do caminho, mas ainda assim pode acontecer, né, de ter alguma alergia a alguma planta. Nós estamos aqui com o espaço aberto, né? O espaço é importante para mostrar aos alunos os limites dos espaços ocupados pelo homem e da importância do respeito pelos habitats dos animais. Complemento. E assim, pensando um pouco nessa proposta, né, às vezes a gente olha, né, mas eu, como meu estudante de graduação, eu não tenho tantos recursos para trabalhar numa trilha essa parece ser mais uma trilha para ensino fundamental ou ensino médio, mas eu acho que aí a importância da universidade, né, com relação à comunidade, e é onde a gente vai também desenvolver o gosto pela ciência, né, pela pesquisa, pela exploração. Então, se a gente não começar desde a base, né, criar essa curiosidade científica nos nossos alunos, claro, não que a gente não consiga ainda em alunos de graduação desenvolver, né, este gosto pela ciência, pela pesquisa, né, em temáticas, seja qual for a área, mas é muito melhor a gente começar pela base. E eu remeto isso e acho muito interessante, de novo, esse seu projeto, porque é num espaço aberto, né? A gente sempre vê os museus, né, em espaço fechado. Por exemplo, me vem agora o Museu da PUC, uma estrutura enorme, com muita ciência lá dentro, com muita exploração, mas é um espaço fechado, tá lá, né? E aqui se utiliza do próprio ambiente, né, para fazer dele um espaço de exploração, de conhecimento e de aprendizagem. E, de novo, eu relaciono com a minha experiência lá de Recife, assim, que também é um espaço aberto, onde do espaço do ambiente natural se criou várias oportunidades assim, de aprendizagem, de relação com os conteúdos da área das ciências. Então, nossa, é muito interessante. Que bom saber, por exemplo, né, a exemplo da professora Carla, que também Dom Pedrito já está, né, com uma trilha também. Isso é interessante ouvir e ela compartilhar isso, porque ela deve ter tido a mesma percepção, né, de como facilita fazer essa integração, né? Então, é por isso que eu me animei a colocar à disposição isso, porque mexeu bastante. Eu percebi, assim, com os colegas, o Jefferson, inclusive, fez atividades na trilha, foi super interessante, e cabe a qualquer
qualquer área a utilizar, né? Então, não é restrito às questões ambientais, né? Como eu falei, na questão de saúde pode ser utilizado, na questão de história. Digamos que eu vou dar uma aula de história com esses pontos que estão aí. Poxa, eu vou falar história em compostagem? Bom, por que não, né? Tudo é história, então, está na história. Então, é possível trabalhar. E quando se trabalha justamente essas áreas parecem mais distantes, é onde tem o maior crescimento, né? Porque exige mais, né? Os alunos, ou a equipe que ia montar uma gincana, por exemplo, para o tema química, teve que pensar diferente do que a gente era normalmente trabalhava, né? Fica mais simples, eu falar de compostagem, bom, falo de compostagem. Agora, dê ênfase na compostagem em geografia, ênfase em matemática. Então vamos ter que colocar matemática. Quantos por cento da água, quantos por cento se reduz, quanto tempo leva para se decompor, e assim tu vai trabalhando, né? Digamos, aquele tema com aquele ponto específico. Então, você é forçado a trabalhar mais. E quanto a parte de graduação, tem muitas coisas. Claro que aqui facilita, porque justamente a gente está na área, né, da questão ambiental. Então, a biologia tem tudo a ver. Eu saí caminhar ali com o professor Jair, por exemplo, que conhece tudo de fungo, né, com certeza vai chegar num ponto que ele vai dizer, isso aqui pode comer, pode, pelo menos uma vez. Na segunda, não sei se vai estar vivo. Então, isso é interessante. Eu enxergo e tenho curiosidade também, mas não tenho conhecimento dele. Então, também muda isso. Imagina fazer um passeio, ou essa, que eu fui puxado a orelha, como é que se diz, a expedição, né, com várias áreas do conhecimento. Então, imagine quanta coisa a gente vai enxergar que nunca sozinho, sem ter alguém da área, que nunca ia enxergar, né? Então, a parte da graduação é em dois aspectos, né? A parte de explorar para mostrar para eles alguma coisa, ou a parte de exigir deles, principalmente na licenciatura, a criar, né, um texto, questões relacionando aquela ideia que eu falei antes da professora Maíra, artes com compostagem, por exemplo. E eu adorei porque daí falaram na parte de reciclagem, que foi reproduzido lá um quadro do Van Gogh, da Noite Estrelar, não sei o quê. Eu nem sabia disso antes, né? Então, agora eu já estou até sabendo ali de algum. Isso que eu li uma vez. Então, tu vai tocando temas que não é do teu dia a dia, em temas que é do dia a dia. A compostagem, para mim, é do meu dia a dia, digamos. Mas artes, não. Então, para mim, isso mostrou, assim, o quanto eu posso explorar, digamos, esse aspecto, né? A parte interdisciplinar, que é fundamental. E isso envolve também bastante, digamos, parceria, né? Um campus que não tenha isso, provavelmente não vai conseguir desenvolver, porque é muito difícil. Trabalhar sozinho hoje é muito pobre, né? Então, as coisas se enriquecem quando está numa grande equipe. E, de certa forma, até facilita, né? Imagina o professor lá da paleontologia vai receber praticamente toda semana uma visita, tem seus alunos que vão poder também praticar a questão de expressão, né, para falar sobre o tema, e está recebendo de graça lá. Eu fiz todo o chamamento, organizei ali e tal, e ele vai fazendo uma coisa importantíssima para nós, mas para ele facilitou. E, de certa forma, para mim facilitou também. Se eu tivesse que ainda chamar a turma, falar da hidrologia e falar de todos esses 10 temas, imagina, então tu distribui, na verdade, como é que eu vou dizer assim, a atividade para vários, né? E acaba ficando muito mais interessante para quem visita.
Nós temos aqui a Kathleen, eu vou pedir para o Elvis liberar o microfone da Kathleen, enquanto ele vai liberando, daí depois que ele liberar, Kathleen, tu pode abrir o teu microfone. Eu vou comentar aqui o registro do professor Jefferson, né, que ele disse que já usou a trilha, né, para aulas socráticas de sociologia, que foi uma experiência muito interessante, pois o espaço natural remete a reflexões sobre o homem e o seu espaço natural. Kathleen, por favor. Oi, já. Sim, já. Estou ouvível? Sim. Bom, obrigada, Aline. Bom, primeiro eu quero elogiar, né, esse trabalho que o André apresentou. Eu sou muito fã, há muito tempo eu converso com ele sobre esse trabalho. Infelizmente, eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas espero realmente conhecer. E queria fazer uma observação em relação ali o que eu coloquei lá no começo sobre os QR Codes, né? Que embora a gente tenha um trabalho e acho que hoje em dia isso é muito utilizado e auxilia muito, mas diante da proposta que vocês têm, a minha sugestão ela se dá que seja algo, ou no máximo no início da trilha, né? Para que tenha alguma orientação, algo que aprofundasse logo no início ou ao final, mas que ao longo da trilha que fosse inclusive conversado com os alunos de que não se utilizasse nenhum meio como esse, né? Porque a gente está vivendo muito essa loucura do mundo virtual, de ter que estar o tempo inteiro ligado nisso, né? A nossa vida hoje está girando em torno disso. E eu acho que a proposta da trilha é exatamente para fazer o contrário, né? Eu trabalho um pouco isso nos trabalhos aqui que a gente desenvolve com a arborização, mas é exatamente de se desconectar desses meios virtuais e eletrônicos e se reconectar com a natureza, né? Essa deveria ser a tônica desse trabalho tão lindo que vocês fazem aí, porque acaba que às vezes as pessoas ficam, né, muito focadas naqueles equipamentos, tá com o celular olhando uma coisa e outra, e deixam de perceber as belezas que tem aí naturais, e que eu acho que esse é o maior ensinamento e o propósito desse trabalho, né? Mostrar o que está aqui ao nosso alcance e está aí para ser olhado, apreciado, entendido, e sem a interferência de nenhuma outra coisa. Então, a minha sugestão é que exatamente mantenha isso, esse trabalho belíssimo, essa condição de reconexão com a natureza, e se for usar meios eletrônicos, que seja no início ou no fim, né, para exatamente não quebrar a beleza desse trabalho. Parabéns, André e equipe, por esse trabalho maravilhoso. Obrigado, Kathleen. Eu gosto muito da tecnologia e ela, na verdade, ela vem para nos, como é que se diz, para complementar. E, de fato, imagina você entra na trilha, acessa um site e aí, ao invés de você olhar para os lados, né, observar o que está em volta, fica olhando pelo celular, né? Então, acaba perdendo, de fato, aquilo que eu vejo assim quando a gente faz uma gincana, que a gincana é tipo uma disputa, a gente faz 4, 5 grupos, inclusive meio que amarra eles para eles trabalhar mesmo em equipe, né? Tem que andar todo mundo junto, né? Se um correr, todos têm que correr no mesmo ritmo, tem que ter o mesmo ritmo, o grupo para funcionar tem que ter o mesmo ritmo. E aí, então, eles acabam, às vezes, passando despercebido por várias questões. E isso, no livro da Rita ali, ela fala, né, que tu pode fazer esse tipo de coisa, fazer uma pergunta lá no final da trilha, o que eles viram de elementos que não fazem parte ali da natureza. Às vezes a pessoa nem viu, ou espalha assim um trecho ali, tem que recolher materiais, lixo que tem por ali. Às vezes a pessoa vai enxergar 2 ou 3, depois tu fala, como é que se diz, tu dá algumas pistas ou comenta mais alguma coisa para olhar com mais atenção, ele vai conseguir enxergar outras coisas. É a mesma coisa de plantas, né? Fazer esses questionamentos para forçar a pessoa a olhar
para detalhes, tentar procurar, e quando você está procurando, você vai encontrar muitas coisas, né? Então, talvez instigar a procurar com os olhos e não, de fato, pelos meios. E aí, o que dá para fazer, que a gente tinha pensado, é talvez... E como vai ter essa versão virtual, essa sim, né? Essa você pode visitar vários ambientes aí e até facilita. E lá no campo, quando se tem atividades, geralmente é mantido o celular só para algum registro de foto mesmo, né? Mas o pessoal tem se comportado, pelo menos os que vão de escolas, não sei se não é permitido o quê, mas eu não lembro, assim, de alguém estar caminhando, né, meio encostado no outro para não perder o rumo, só para poder ir trabalhando no celular. Até porque eu acho que nem pega direito o sinal lá, então isso tem as suas vantagens, né? Bom, nós também temos a participação da professora Carla. Eu vou pedir que o Elvis, então, por gentileza, libere, né, o microfone da professora Carla, daí a professora pode acionar ali o seu microfone. Professora Carla, por favor. Oi, boa tarde a todos e todas. Tudo bom, professor André? Que legal, que maravilha, né? Ter uma pequena miniatura, essa é a base do trabalho interdisciplinar. A trilha, ela é uma miniatura para que a gente possa, né, trabalhar com as várias áreas do conhecimento. Isso é muito bom. Eu queria compartilhar um pouquinho, eu trabalhei auxiliei, né, na implementação de um sistema de visitação orientada, lá no Taim, na Estação Ecológica do Taim, que envolveu diversas coisas, um estudo mais aprofundado, com capacidade de suporte, levantamentos atrativos, né, como você fala, trilha pode ser cultural, histórico, tem vários formatos, né? E o monitoramento dessas trilhas depois para acompanhar onde que tinha mais impactos. E uma das coisas que se fez foi a formação dos jovens locais, né? Para eles, porque era um lugar onde qualquer pessoa chega lá e na estrada, né, não existe um ordenamento. E aí os jovens estudantes das escolas, né, de ensino médio ali próximos e tal. E talvez essa ideia dos estudantes do ensino médio de estimulá-los a ter alguns que façam uma trilha com outras escolas, né, que possam orientar, ser monitores, isso é uma estratégia bacana, né? E que vai envolver as escolas mais e vai buscar esse conhecimento científico aí que a Aline falou e que como integrar com o conhecimento popular, né? Como integrar a arte com ciência. Nós podemos ser cientistas artistas, artistas cientistas, então nessa perspectiva. E aí uma coisa interessante que aconteceu quando eu cheguei na Unipampa, que eu assumi os estágios, que as escolas tinham muita, assim, reclamavam mesmo que não conheciam a Unipampa, né? Que nunca tinha entrado no campus, que não sabia. E aí eu vi que eu também não conhecia a Unipampa. Então, a partir disso, eu tinha os estagiários, a gente organizou, porque tem um projeto coletivo, e foi a trilha no campus. Foi um primeiro momento que nós fizemos uma trilha interpretativa com todas as paradas, né? Bem legal, a gente fez um banner de orientação, que serviu, inclusive, de banner de orientação para quem chega no campus, né? E com todos e a integração entre os servidores, né, como um todo, conhecendo os laboratórios, quem quer participar, enfim, tal. A parte externa lá é um campus muito lindo também, né? Tem um espaço incrível que tem muito potencial. E aí, agora, nós temos, né, eu integro juntamente com outros colegas a subcomissão de formação, e a primeira coisa que se pensou, né, na formação, que uma demanda do campus, que foi conhecer a identidade profissional, né? Então, a trilha ela vai servir agora para a gente poder buscar a identidade profissional em cada um desses setores, né? E ampliar, porque nós temos a estância do Pampa também, né? Que é outro espaço incrível, tem lá os animais, enfim, tem toda uma integração possível. Então, nós vamos buscar a formação, né, a partir da trilha. E uma das coisas que se pensou é fazer as filmagens, né, com quem pode estar no campus, com a colaboração dos colegas, enfim, e também os drones, né, fazer uma viagem de drone que é bacana, isso estimula.
E eu acho que como geógrafa que eu sou, né, eu senti a necessidade de me organizar no espaço, entender, né, e pensar a trilha como um espaço multi-inter, né, para a gente buscar essa... E não pensei que ela fosse chegar no nível de identidade, né, de conhecer, que eu vi que os colegas também não se conhecem, né, não sabe o que tu faz, qual é a tua pesquisa, qual é o teu trabalho, de forma tu pode integrar, né? Eu sou da educação do campo, então tem uma pegada mais do campo mesmo, nosso tempo comunidade, então trazer. E outra coisa também que eu percebi que a comunidade, os próprios estudantes, disseram, pô, a Unipampa nunca foi na nossa comunidade também, né? Então, trazer essa comunidade para dentro da universidade, os idosos, eu acho que tem vários grupos aí que precisam ser incluídos, né? A própria questão das deficiências, os surdos, mudos, que eu vejo, né, uma carência grande. Mas parabéns, professor, que legal. Espero fazer um dia a trilha. Como é que é o nome dela? Trilha Verde, né? Trilha Verde. É. Isso, Trilha Campos Verde, que é... Que bom, obrigado por compartilhar. E eu fico feliz, assim, por ver que de fato, a gente... há uma conexão, né? Eu acho que a trilha, ela permite a gente fazer muitas coisas. E aí, esse compartilhamento dá aquela segurança de que eu não estou ficando louco, não estou muito apaixonado, estou falando aqui com paixão. Estou falando, sim, mas, tipo, não é algo exagerado meu. Acredito que ela tem esse potencial e um dos objetivos era justamente compartilhar isso para que se crie essa ideia, ou, na verdade é compartilhar, né? Porque a trilha é uma forma de organizar, né, no espaço-tempo, ou digamos assim, que tu vai acumulando, digamos, informações ao longo de um trajeto. É a trilha em si, né? Por isso que é chamado de trilha. E isso facilita essa organização nesse formato, né? Então, nós mesmo, quando fomos fazer uma atividade com o pessoal do curso de especialização, choveu no dia, né? E aí a ideia, porque como eram várias áreas, tinha da matemática, da física, educação física e não sei o que mais, eu distribuí para eles, vocês vão ter que criar uma questão que envolva a educação física lá com as minhocas, lá na compostagem, por exemplo, né? Então, e foi muito interessante, e a partir dali eu fui cada vez mais, né, acreditando nesse potencial como uma ferramenta, digamos, que cria essa questão interdisciplinar, né? Que é algo tão comentado, mas que é muito difícil dentro de uma sala. A gente sabe até por questões, por exemplo, dois professores na mesma sala. O nosso sistema da Unipampa não permite tu colocar horas para os dois. É dividido. E aí tu vai ficar lá todo o teu semestre de 60 horas e tu vai ganhar 30 horas, fica complicado, porque tu tem o teu mínimo que tu tem que fazer, né? Tu tem que trabalhar em outras questões. E isso é uma coisa que agora parece que tudo se multiplicou, né, na pandemia. Então, a gente não tem esse tempo para fazer isso. Não, de fato, isso não acontecia, né? E só dois professores ali ajudavam, mas também não é... Então, ele acaba... Essas atividades extras é que proporcionam isso. E eu sempre digo, né, para os meus alunos e colegas, que eu estou na universidade como professor, não foi pela minha formação em sala de aula, foi pela formação que eu tive em laboratórios, em projetos de pesquisa e extensão, principalmente na extensão, que foi quando eu me despertei para falar, e hoje falo quase demais aí. Mas nunca imaginei que eu ia um dia me tornar um docente, por exemplo, né? Eu estava longe não tinha... Eu sempre brinco, até falei uma vez num discurso que eu entrei na agronomia para aprender a produzir vinho, produzir uva e fazer vinhos, né? E hoje eu sou um consumidor só, porque houve uma transformação e ao invés de eu voltar para a produção, eu fui para essa outra área da pesquisa, da extensão e do ensino, né? E hoje estou aí
E muito feliz porque eu posso fazer tudo isso, mais o que eu tenho, mais as atribuições que eu tenho aí ainda. Que legal, professor. E, de novo, né, a potencialidade do espaço para trabalhar não só a graduação, mas o ensino, a pesquisa e a extensão, e não só a graduação, toda a educação básica, né, e um espaço aí, um potencial para a gente despertar novos cientistas, novos professores, novos pesquisadores, porque, de novo, eu insisto, né, que o nosso papel enquanto universidade é, sim, formar profissionais para o mercado de trabalho, mas também a gente tem que olhar para a base, né? Então, enquanto universidade, muitas vezes a gente reclama dos alunos que chegam, né, a qualidade do ensino que chegam. Então, o que nós fizemos enquanto universidade para intervir, né, nesta realidade? Então, e de novo, a gente não tem que pensar que é só uma competência dos cursos de licenciatura, né? Eu acho que a universidade como um todo, em todas as suas áreas de conhecimento, tem que estar pensando também nessa articulação com a educação básica e o que pode fomentar e melhorar a qualidade deste ensino para quando o aluno né, chegar na universidade. A professora Cristine pensa que a curricularização da extensão vai ampliar, né, mais projetos como este. Inclusive, esse espaço permite, inclusive, que mais colegas, né, porque o espaço está formado, né? Então, aquele trabalho de criar, ele já passou. Claro que tem a manutenção, tem muitas coisas ainda para se fazer dentro da trilha para melhorar os aspectos, digamos, visuais de acesso. Isso ainda, a gente ainda está criando. Mas isso facilita, né? Porque aí, o professor de matemática quer desenvolver. Bom, já tem um espaço lá, agora é só trazer a galera ali para explorar aquele espaço para trabalhar. Então, isso acaba facilitando, tu ter esse espaço para extensão, porque nós temos laboratório que é pesquisa, temos sala de aula que é ensino, e aí tem esse espaço que pode trabalhar tudo isso, né? Não tem espaço para tu fazer extensão ali, tipo assim, um espaço formal da extensão, não existe, né? Então, nós temos que criar um espaço não formal para fazer extensão, e isso facilita. E já tem, a colega comentou antes, alguém comentou, né? As escolas, como também trabalhar isso, porque isso pode ser, inclusive, um trabalho, né? Tu tem uma propriedade maravilhosa com recursos naturais belíssimos, tu pode ter a sua trilha, digamos, dentro da sua propriedade e utilizar ela, inclusive, como um recurso econômico, né? Então, precisa preparar também alguns produtores nesses aspectos. E hoje a gente vê que tem grupos de ciclistas aí, se multiplicou, né? Triplicou, enfim, agora na pandemia, e geralmente são longas distâncias. E aí, claro, não vai ser uma questão de uma propriedade, mas pode ser uma região, absorver isso, e no momento que está passando pessoas por essa região, essas placas ou essas informações podem estar expostas e isso vai se divulgando, algum trabalho, algum produto, alguma coisa, então pode ver também esse outro potencial lá fora, né? Tu ofertar isso na questão de turismo e tal. Então, ela tem vários pontos assim que podem ser abordados. E as escolas do campo, elas têm áreas, né? Algumas delas têm áreas nativas e que permitem fazer esse tipo de coisa. Inclusive, nós temos uma demanda, né, em São Gabriel para fazer uma numa escola, só que, claro, entrou a pandemia e nós não voltamos mais a conversar sobre o assunto. Mas ela já está, inclusive, acho que no contrato, acredito que eu devo até ter assinado, que seria, porque nos termos de cooperação técnica, eu acho que tinha esse pedido, né? Auxiliar na elaboração de uma trilha numa escola. E eu aceitei, então eu tenho esse compromisso para fazer ainda. E vai ser maravilhoso, eu conheço o local e tem grande potencial. Curtinha, né? E de fato, as minis trilhas, digamos, né? Permite que tu tenha esse controle. Claro que nunca dá para descuidar igual da questão dos perigos, né? E esses problemas que podem acontecer. E aí, alguma coisa que talvez tenha que
ainda melhorar nesse aspecto, né? Porque a gente tem todo o cuidado para usar calçado fechado, ter as perneiras, que é anti a picada de cobra e tal, usar repelentes e tal, mas ainda tem que ver mais algum outro aspecto. Essa questão de alergia que me chamou a atenção, porque, de fato, não tive com alunos visitantes, mas tive com alunos que trabalharam. Talvez porque manipularam o material, né? E aí, por isso que tiveram, nada grave, né? Mas tiveram um inchaço da pele aí em função da aroeira. Não sei, nós ainda temos um tempinho, pessoal, mais alguma pergunta para o professor André, mais alguma interação? Eu, de novo, assim, né, lhe parabenizo e fico assim, muito encantada com a proposta, né, e com a potencialidade que ela tem, não só para a graduação, mas para toda a educação básica. E, de novo, né, é um espaço aberto, né, diferente daqueles museus que a gente vê fechados num prédio, né, tu utiliza do ambiente para fazer um espaço de aprendizagem. Muito interessante. É importante comentar, até porque, assim, ó, a gente trabalha com espécies vivas, né? Nós temos aqui a estufa, que, por exemplo, na botânica sensorial, que a gente trabalha os sentidos, né? A pessoa é vendada e tenta descobrir pelo cheiro que planta que é e tal. E isso também é utilizado na botânica mesmo, da disciplina, pela textura da folha, identificar o pé amarelo é diferente do roxo, porque tem a textura diferente, por isso, por aquilo. Nesse sentido, tem algumas coisas que ainda, né, mas isso é questão de tempo, e eu já estou tentando, como é que se diz, melhorar, que a gente tinha tudo em vaso, né, essas plantas. É como ter um jardim sensorial, que é uma proposta da professora Milene, que está em andamento, que daí é o jardim sensorial em si. Ali ele está numa miniatura também dentro da trilha, né? Mas também um jardim sensorial, isso seria interessante para todos os campi, um jardim sensorial, porque também permite vários trabalhos, né? Mas como ele está em vaso, nós temos a dificuldade de manter vivo, né? Porque no vasinho seca rápido e aí a gente perde. Inclusive, a gente perdeu algumas plantas. Então, a gente tem toda essa movimentação para levar até a estufa. E a ideia é que se crie um ambiente, que se plante ali no ambiente, que se faça, inclusive, topiaria, que tenha aquelas plantas que tu consegue manipular, deixar no formato triângulo, retângulo, quadrado, enfim, para a pessoa ir desenvolvendo essa percepção, digamos, e a questão de acessibilidade é interessante. Imagina eu fazer o mesmo questionário no final para alguém que tenha deficiência visual do que alguém que não tenha, perguntando sobre ruídos, né? Isso seria interessante para ver qual é a percepção que teve. Provavelmente, quem não está usando a parte visual tem muito mais aguçado, né, a parte de audição. Então, vai ser diferente. Inclusive, vai lembrar que passou, talvez, por uma parte mais de chão mais liso, ou mais com galhos, ou com folha, ou em terra, eu acredito, né? Isso são... Ou mesmo que não tenha a deficiência, né? Tu pode fechar os olhos e fazer esses testes. Por isso eu digo da pesquisa em si, que talvez não seja científica, mas demonstrativa, para mostrar que a gente ainda pode explorar outros sentidos que a gente acaba deixando em segundo plano quando tu consegue ver, por exemplo, né? Então, tem várias ideias para serem exploradas aí, e daí tu vai se ajustando. Poxa, se eu vou querer colocar permitir que o cadeirante faça a visita, eu não posso ter áreas que vá, né, prejudicar o andamento. Mas eu também não posso modificar tanto o chão que eu vou criar um aspecto, né, digamos, uma cidade de pedra. Né? Não posso, então tem que fazer algo que fique o mais natural possível. E claro que alguns elementos sempre vai ser
vai ser necessário ao longo da trilha. Até porque dentro do campus mesmo não tem um espaço para esperar o almoço, para esperar a próxima aula, né, para esperar o ônibus. E aí, inclusive nessa imagem que aparece aí, agora já vai aparecer na próxima alguns bancos que tinham os eucaliptos caídos, fui lá, cortei com a motosserra, de qualquer jeito, fiz uns bancos, que vão durar pelo menos uns 5 anos aí. Então, pode fazer também com esses recursos, né, de reutilizar material e criar dentro desse bosque de mato que eu tenho ali, alguns refúgios, digamos, aonde possa ter, digamos, bancos, formando como é que se diz, um círculo, para justamente sentarem, para conversarem, para tentar criar mais essa questão também de conversas, né? Porque a maioria do relato dos alunos é que para esperar, às vezes a aula termina um pouco mais cedo, e aí tem que esperar, o pessoal quer fazer como se diz, jantar, né? Que é às 6 horas, eu acho que é a janta, 6h30. E aí a aula terminou às 5. Bom, tem que esperar até 6h30. Por que não esperar dentro do mato, por exemplo, né? Sentado, ou conversando com alguém, ou lá naquele ponto de integração, fazendo uma leitura, ou brincando mesmo, que fosse, né? Com jogo de dardos, com jogo de memória, ou enfim, alguns que não sejam no celular, né? Então, isso que eu acredito que dá para proporcionar para nossos alunos e que talvez é muito mais eficiente, digamos, para... Tem duas coisas, né? Uma que é de chamar os alunos para dentro e outra é manter eles, né? E para manter, pode parecer bobagem, mas eu acho que alguns aspectos, assim, simples, podem fazer a diferença, né? Porque a pessoa que fica sozinha e não se incorpora à Unipampa ou não se sente parte de nenhum grupo, ela tanto faz se ela vai ficar aqui ou vai ficar em qualquer outro lugar, né? Agora, se ela se sentir parte dali, é mais difícil dela querer sair, né? Então, tem essa questão. Acho que dá para pensar nesse sentido. Nós já estamos quase nos aproximando do teto, então, do encerramento da atividade. Eu vou dar uns recadinhos e depois passo para o professor fazer as suas considerações finais, tá, professor? Então, lembro a todos os participantes, né, para assinar a lista de presença. Todas as palestras do ciclo 2021 ficarão à disposição no canal do YouTube da Prograde, então nós já temos, inclusive, algumas palestras deste ciclo já lá no canal da Prograde para assistirem. Gostaria de lembrá-los, então, que terça-feira nós temos mais 2 atividades do ciclo. Terça-feira pela manhã nós teremos ferramentas de compartilhamento de informações, gestão e execução de projetos de pesquisa, e à tarde da terça-feira, dia 20, nós teremos a professora Carla falando sobre fundamentos teóricos e exemplos práticos para o desenvolvimento da escuta ativa em sala de aula. E na sexta-feira, dia 23, então, nós encerramos 12 palestras, né, do ciclo 2021 com o professor Ricardo Fragelli, da UNB. O professor Ricardo, ele é criador do método 300, rei da derivada, né, são várias metodologias, principalmente para a área das exatas aí. Então, ele vai estar conosco dia 23 de julho, sexta-feira que vem. E, em nome da Prograde, professora André, mais uma vez nós agradecemos a sua disponibilidade de estar aqui conosco nesta tarde. Muito obrigada. Passo para as suas considerações. Obrigado. Na verdade, eu agradeço, né, a oportunidade e também acho que eu deixo o convite, né, tanto para nos visitarmos, né, quando for possível, né, e também fazer a visita na trilha virtual, que em breve estará disponível. A princípio, ainda não sei bem onde que nós vamos hospedar, digamos, esse link, mas em breve teremos. E dizer que se alguém precisar trocar
alguma informação, quer mais alguma informação, eu deixei aí meu e-mail, podem entrar em contato, será um prazer para a gente discutir, trocar mais algumas ideias, né? Então, muito obrigado a todos, né? E é isso aí, então. Nós que agradecemos mais uma vez, agradecemos a participação de todos nesta tarde, também agradecemos os colegas da DED que nos apoiaram aqui na transmissão desta atividade. Então, um bom final de tarde para todo mundo, um bom final de semana, né, que hoje sextou, e para quem ainda continua nos acompanhando, até terça-feira nós temos, então, de manhã e de tarde, atividades do ciclo. Então, muito obrigada para todos, um bom final de tarde, um bom final de semana e tchau, tchau.